Olá amigos, Alessandro Silva, engenheiro e kitneteiro profissional. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje mais uma atualização de obra. Vocês vão ver que a gente está indo já para o acabamento. Vamos mostrar tudo para vocês, dar várias dicas hoje sobre caixa de gordura, sobre a caixa de água, economia, como você deve configurar pontos importantes no negócio kitnet de vocês. E você está chegando agora aqui no canal, nós temos vários vídeos técnicos como esse, dicas, e nesse canal toda semana sai uma atualização da nossa obra, além da atualização do nosso negócio kitnet, que já roda há vários anos. Então aqui você vai encontrar tudo o que você precisa saber para mudar de vida com esse negócio kitnets. Aproveita, se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque sempre vão sair novos vídeos e você vai receber a notificação. Se inscreve se você não for inscrito, e dá o joinha aí embaixo, que ajuda muito na divulgação desse vídeo e é a sua forma também de nos ajudar a que esse vídeo chegue a mais pessoas. Aqui então, atualizando, já mostramos para vocês em outros vídeos, as duas kitnets aqui de baixo já estão locadas com o morador, estava conversando com eles agora aqui, então estão bem felizes ali, graças a Deus. E agora eu vou mostrar para vocês aqui o avanço dessas três kitnets da edícula que nós temos mostrado para vocês. Já vou começar com uma dica importante para vocês. Uma coisa importante numa kitnet é a caixa de gordura, porque caixas de gordura, elas são ligadas às vezes mais de uma pia nela. Então elas têm que ter um tamanho que comporte mais pias. Normalmente, a gente coloca que caixa de gordura cada pia deve ter mais ou menos entre 15 a 20 litros. Porque isso para uma pia. Se você tem 3 pias numa caixa de gordura, você tem que ter entre 45 e 60 litros. Eu não consegui achar uma caixa de gordura pronta na internet para comprar de 60 litros. Então nós fizemos de alvenaria uma caixa de gordura de 60 litros para 3 pias. Já a outra caixa de gordura que nós optamos em... Aqui eu vou mostrar para vocês. Já nessa aqui nós optamos em fazer 2 pias. Então eu já comprei uma caixa de gordura de 40 litros, 2 pias. Então aqui eu tenho o volume suficiente. Qual é a vantagem de você ter uma caixa de gordura bem dimensionada? É que você vai demorar mais tempo para precisar limpar ela. Se você tem uma caixa de gordura muito pequena, ela pode entupir rápido e começar a te dar muita manutenção rápido. Já também instalamos os medidores de energia elétrica das 3 novas kitnets. Então esses aqui já estavam instalados, das 2 kitnets que já estão com o morador. E hoje nós colocamos os 3 novos medidores dessas 3 novas kitnets da edícula, tá? E nós fechamos esse painel aqui, que vão ser um total de 5 kitnets. O prédio de trás vai ter outra central de distribuição e vai ter outros medidores, central de medidores lá atrás, que nós vamos mostrando para vocês no decorrer da obra. Então aqui já está tudo pronto. Mais uma vez, vem o cabo grosso, distribui nessa caixa, que eu já mostrei para vocês em outros vídeos, passa no disjuntor geral, passa no medidor e vai para a kitnet. Dessa forma, a gente consegue garantir que cada kitnet pague apenas a energia elétrica que ela usa de uma maneira justa. E aqui, pessoal, estamos dentro da primeira kitnet da edícula, que já entrou em fase de acabamento. Vamos mostrar para vocês essa kitnet. Nós fizemos já o gesso direto no tijolo, tá? Então olha só o acabamento como fica bonito, está secando, inclusive essas manchas é porque está secando o gesso. Então olha só, fica lisinho, pronto para pintar. Aqui eu vou correr uma pequena lixa, bem leve, só para quebrar um pouquinho desse brilho excessivo. Vou passar um selador de gesso e depois vou passar tinta. E o gesso é muito rápido e uma excelente economia, porque aqui eu economizo na mão de obra do reboco, no material do reboco, areia, cimento, cal, economizo mão de obra do pintor, economizo para passar e lixar a massa corrida e economizo a massa corrida. Então a economia disso aqui é gigante, além do tempo que é muito menor para passar gesso comparado a reboco, mais massa corrida, mais secagem, mais lixamento. Então aqui a gente ganha muito tempo, ou seja, ganha dinheiro, porque tempo é dinheiro, e ganha também material, mão de obra. Então fica muito mais barato, diminui muito o custo da sua obra fazendo dessa forma aqui. Então aqui já temos já as paredes toda pronta, a laje também está pronta, também foi colocado o gesso na laje. Aqui vai a cama, vai ser o quarto, o guarda-roupa. Aqui nós vamos ter uma TV, uma pequena sala. Aqui também já evoluímos, né? Já estamos com o azulejo da cozinha todo colocado até o teto. A gente sempre coloca azulejo até o teto. Poucas unidades eu coloquei meia parede e me arrependi, por causa de sujeira e manutenção. Então, minhas unidades são todas com azulejo até no teto, sempre.
e já está aqui pronta já para montar a cozinha. Aqui também temos a área da lavanderia, então a lavanderia vai ser nesse cantinho aqui. Vamos ter aqui o tanque e vamos ter a máquina de lavar já com a sua tomada. E finalmente o banheiro quadrado, que a gente sempre tem colocado para vocês, que é a primeira vez que a gente está usando. O banheiro já está com o teto pronto, vai entrar azulejo nas paredes, piso, box e esse banheiro também está concluído. Então essa kitnet aqui ficou com 20 metros quadrados, ela tem 4 por 5. E vocês vão ver depois de montada como vai ficar legal. Nós colocamos 2 janelas para ventilação, então tem uma janela aqui, onde vai fazer a ventilação, e aqui uma segunda janela, que nós vamos ter ventilação cruzada. Então o ar ele vai conseguir circular, tanto da porta, quanto da janela, quanto até da janela do banheiro. Se o morador deixar a porta aberta, vai circular ar. E quando você abre aqui, você sente o ar passando. É pena que no vídeo vocês não vão conseguir ver, mas você vai sentindo o ar passando. Já muda a ventilação quando você abre essa janela aqui. Então, sucesso na nossa ventilação cruzada. Aqui nessa segunda kitnet da edícula, já também vamos chegar logo na fase da primeira. Estamos aqui, já começamos o gesso também. E olha que legal, isso aqui é uma parede para vocês entenderem, ó. Tijolo e gesso direto no tijolo. Olha aqui, você vai passando o gesso, vai secando e vai ficando desse jeito. E olha só, além do belo acabamento, olha como é que fica a coluna, por exemplo. Essa coluna já estava aqui, então a gente circula ela. E olha só o acabamento da coluna, olha só como fica bonito, bem feito. Então esse efeito do gesso é maravilhoso. E aqui também vamos entrar com gesso em breve. Ó. Começou já essa semana, ele vai concluir o gesso dessa parede, passando o gesso direto no tijolo, tendo toda essa economia que a gente tem insistido com vocês que vale muito a pena. Nesse caso, aonde vai azulejo, aqui nós rebocamos, né? Sempre onde vai azulejo, eu coloco o reboco, fazemos o reboco, e em cima do reboco vai direto o azulejo. Então essa kitnet aqui também, estamos terminando a primeira que mostramos para vocês, já passamos para cá com azulejo para evoluir nesse fechamento também. E aí mais 2 semanas no máximo, vamos ter aqui já um morador. Essa aqui também com 20 metros quadrados, o mesmo layout, quarto, cozinha, lavanderia e banheiro quadrado. 4 por 5 metros. E logo vocês vão ver como ela vai ficar. A diferença dessa kitnet é que, ao invés da janela que eu coloquei uma porta de ventilação. Por que essa porta? Porque aqui eu fiz um posto de luz, e esse posto de luz tem que poder limpar ali dentro. Então eu tive que deixar uma porta para esse morador aqui poder abrir, de vez em quando limpar o piso que vai ter ali e deixar tudo certinho. Então, mas essa porta também abre a ventarola e também tem o efeito cruzado da ventilação, que eu acho tão importante para uma kitnet. E aqui nessa terceira kitnet da edícula, também vamos entrar na fase de acabamento. Ela já foi rebocada, nesse caso aqui toda a parede, porque aqui eu vou fazer primeiro a lavanderia, seguido da cozinha. Então toda essa parede aqui vai tomar a lavanderia e a cozinha, então toda essa parede vai ser azulejada até no L. Nessa área ali, também coloquei uma janela no posto de luz para ventilação, ali eu vou ter gesso, acabamento. Então aqui vai ser a cozinha, uma mesinha de estudos ali, para refeição e estudos, e nós vamos ter esse ambiente integrado. E essa aqui, no caso, ela está com o quarto separado. Então também vamos entrar no acabamento desse quarto aqui, né? Fazer o acabamento com gesso no teto, já vamos descer o gesso aqui e deixar pronto para pintar. Uma diferença que nós optamos nessas kitnets, em relação às outras que nós tivemos, que é um experimento. Eu sempre vernizei as minhas portas, todas elas são vernizadas, vocês já acompanharam os nossos outros empreendimentos. Nesse caso aqui, nós decidimos pintar as portas pela primeira vez. Nessa pintura, nós usamos esmalte à base de água, então na cor cinza. Claro, não está bonito ainda, porque foi dado uma mão só. Então a minha intenção, eu dei uma mão de tinta aqui fora, tanto nas portas quanto nos caixilhos, e nós vamos colocar no lugar com uma mão de tinta, e no lugar vamos dar a segunda mão e, se precisar, a terceira. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês também como vai ficar o resultado dessas portas aqui pintadas. Primeira mão fora, segunda mão dentro da kitnet. E o que ficou legal nessa kitnet, que dá para sentir muito bem, é a ventilação cruzada. Então, como eu já mostrei para vocês, nós temos aquela janela de entrada, a porta, e também o banheiro, né? A janela do banheiro, se for deixada a porta aberta. E quando a gente abre aqui, ó, você consegue sentir, né, Levi? Pena que no vídeo vocês não conseguem ver, mas o Levi estava falando que você consegue sentir o ar passando aqui. Não é mesmo, Levi? O Levi é nosso cameraman de hoje também, mais uma vez nessa bela produção desse vídeo. Algumas dicas importantes para vocês sobre
a caixa d'água, né? Sobre a ligação hidráulica das kitnets. Aqui, pessoal, nós temos uma torre de caixa d'água que eu pedi para fazer. Então, lembrem-se que na caixa d'água a coisa mais importante é a altura. As pessoas imaginam que o problema está no tubo de 50 milímetros saindo da água. Tubo de 50 milímetros é bom, tá? Tanto que eu coloquei aqui, ó, tubo de 50 milímetros na saída, mas não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é a altura. A altura ela deve ser, em relação ao último chuveiro, no mínimo 1,5 metro. Nesse caso, eu mandei fazer essa torre e a altura ficou entre 2,5 metros da base da caixa d'água até no chuveiro, que é uma altura que vai me garantir uma boa pressão. Imagine, se você coloca um cano de 50, né, com um fluxo numa caixa d'água baixinha, vocês vão ver que a água vai fazer assim, ó, vai sair aquele monte de água perto do cano. Se você erguer essa caixa d'água, vocês vão ver que vai sair um tufo de água para frente, ele vai ser projetado para frente. Por quê? Porque a pressão é dada pela coluna de água. Então, e a pressão nesse caso da água, ela é mais importante do que o fluxo. Então, a pressão é muito importante. Então, usem caixa d'água com boa altura, tá? No mínimo 1,5 metro acima do chuveiro. Outra dica importante para vocês que me surpreendeu. O meu projeto inicial era pôr uma caixa d'água de 1.500 litros aqui. Então a torre seria inclusive quadrada no projeto inicial. A caixa d'água de 1.500 litros custava R$ 1.500. Eu comprei essas 3 caixas d'água, R$ 200 cada uma. Na verdade essa aqui eu já tinha, então eu nem precisei comprar, já estava aqui, eu reaproveitei. Então eu gastei R$ 400, poderia ter gastado 600. Ao invés de 1.500, e cada kitnet tem a sua caixa d'água. Eu ia gastar a mesma quantidade de canos, tá? Então, nesse caso, eu economizei bastante optando por uma caixa d'água por kitnet. E aí tem todos os benefícios, né? O morador faz seu gerenciamento de água, se ele lavar roupa, ele pode ficar sem água no dia de falta da água e assim por diante. Então, tem benefício sim você colocar uma caixa d'água por kitnet. No caso, o hidrômetro está instalado, tá? Na entrada da caixa d'água, ali embaixo, no posto de luz. Então ali nós temos o hidrômetro, ele entra, passa nos hidrômetros, do hidrômetro vai para a caixa d'água e da caixa d'água sai para a kitnet, tá? Esse é o formato desse tipo de ligação aqui de caixa d'água. Se fosse uma caixa d'água única, sairia da caixa d'água, passaria no hidrômetro e do hidrômetro entraria na kitnet. Lembrando que existem vários tipos de hidrômetro e você precisa definir corretamente qual hidrômetro você vai usar. Se você vai usar multijato, unijato, agora tem até um de fluxômetro, que é melhor ainda. Então, cada aplicação exige um hidrômetro diferente, tá bom? Então, quando forem definir isso, conversem certinho com o engenheiro de vocês e tenham boa altura. Outra coisa que eu pedi para fazer foi esse respiro aqui, que ele ajuda bastante, tá? O que acontece? Esse respiro, aquele cano que está ali em cima, ele é um respiro. Porque quando acaba a água da caixa d'água, pode entrar ar na tubulação. Então fica um ar na tubulação, mesmo sendo 50 ou de 3/4, e isso dificulta a vazão de água. Então quando você coloca esse cano, normalmente ele extravasa as bolhas de ar e não deixa acumular ar na tubulação, ela volta o ar para trás. Então ajuda a não ter esse problema. Então eu sempre mando fazer esse respiro, além do ladrão, né? O ladrão, se esse cano aqui, caso aconteça alguma coisa na boia, vai começar a vazar por esse cano. Lembrando que esse cano sempre tem que ser visível. Você não pode colocar esse cano, por exemplo, como as pessoas fazem, numa calha, onde você não vai ver. Porque esse cano, o objetivo é alertar que tem um problema na caixa d'água. Então o ladrão tem esse objetivo. Aqui, por exemplo, nós conseguimos ver se o ladrão de longe, que o ladrão está vazando, e aí consegue corrigir o problema quando houver. E é isso aí, o vídeo de hoje foi essa atualização. Acredito eu que no próximo vídeo a gente vai estar mobiliando, já preparando para entregar. Espero que dê tempo de filmar esse processo também, porque normalmente os moradores alugam rápido, já precisam entrar rápido, mas vamos tentar filmar e mostrar esse processo para vocês também. E já comunico a vocês que na próxima semana já vamos iniciar o prédio de trás em paralelo. Então, acabando esses aqui, já vai ter uma nova equipe começando um prédio de trás. Esse prédio de trás, nós vamos trazer também informação do projeto para vocês, como vai ser o projeto, tudo mais, está tudo definido isso. E vamos fazer 18 kitnets em 3 andares. Então, lá vamos fazer de bloco estrutural, já está definido também. Então, a gente vai ter que comparar o custo da alvenaria em tijolo, na região, com o bloco estrutural. Uma comparação técnica, para que vocês possam também entender isso. Então, se você quer acompanhar toda essa nova obra, essa comparação e tudo isso que está por vir, se inscreve no canal e deixa o joinha. E, claro, não perde os próximos vídeos. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!